Está no Alude TV, falando sobre a fase de John Byrne com Super-Homem, certo? Não é a fase toda, é muito grande, muito material. Vamos falar através de 4 especiais que a Editora Abril lançou entre os anos 80 e os anos 90. Vamos lá. Começar aqui cronologicamente, né? Não de lançamento, mas originalmente, do lançamento original, né? Porque isso aqui é uma compilação que veio lá nos anos 90. Clássicos da DC, Clássicos DC, número 1, é o Homem de Aço. A minissérie, né? O Homem de Aço, que reformulou o Super-Homem depois da crise nas Infinitas Terras. Aqui, ó, representando a nova origem de Super-Homem reformulada por John Byrne. Então aqui, o que vai ser mostrado? Isso aqui é o clássico dos clássicos, né? Vamos tirar isso aqui por enquanto, isso aqui a gente fala depois. É o classicão do John Byrne com Super-Homem, né? Começou com essa minissérie de 6 partes e depois vieram as histórias nas revistas mensais do Super-Homem. Estou falando lá nos Estados Unidos, tá? Porque isso aqui foi lançado na revista mensal do Super-Homem também. Essa minissérie, originalmente, veio na revista mensal do Super-Homem, formatinho, por volta do número 40, ali mais ou menos, tá? Nos anos 80. Então aqui o que a gente vai encontrar nessa reapresentação da origem do Super-Homem? A chegada à Terra, o encontro com Lois Lane, conflito com Batman e a ameaça de Lex Luthor, confronto com Bizarro e a herança de Krypton. Nesses 6 volumes, é isso que vai ser apresentado aqui nessa compilação, tá? Argumento e desenho do John Byrne, por enquanto aqui, ó. Então mostra, reapresenta a origem do Super-Homem, como ele veio parar na Terra, o que aconteceu com Krypton. Fala de modo muito rápido, tá? Uma historinha aqui pequena até, de cerca de 20 páginas. E nem é a história toda que fala de Krypton, né? Que, ó, cerca de 10 páginas menos, né? Que fala o que aconteceu com Krypton. Depois ele vai desenvolver melhor essa história de Krypton no que foi lançado nesse volume aqui, né, o Mundo de Krypton, o Super-Homem Especial, mas vamos falar depois, tá? E é bem bacana, não podia deixar de ser material de qualidade. Ó, essa cena aqui, ótima, esse Super-Homem destruindo essa parede aqui, com os desenhos do John Byrne. O John Byrne era o cara nos anos 80, né? Ele é super famoso, um dos artistas mais famosos, né, da época lá que eu era criança, que eu lia esses gibizinhos. E vai fazendo essa reformulação, vai reapresentando tudo para uma nova geração, né? É aquela coisa de, como eu falei num outro vídeo das fases, né? Essa é a chamada fase moderna, né? Fiz um vídeo aí falando sobre um quadrinho da Era de Prata do Super-Homem, aquela coisa bem bobinha. Depois, na Era de Bronze, começa a ter um pouco mais de seriedade, né, nas histórias, até que chega a Era Moderna, nos anos 80, e o John Byrne é um dos responsáveis por isso, né, nos quadrinhos da DC. A DC tentou reformular todos os seus personagens, todo o seu universo com a crise nas Infinitas Terras, e pegou um craque aí para cada personagem, né? Pegou o Frank Miller para reformular o Batman, o George Pérez com a Mulher Maravilha, e pegou o John Byrne para fazer a reformulação do Super-Homem. Então é um quadrinho fundamental, essa minissérie, O Homem de Aço, né? Man of Steel. Isso está sendo, essa aqui também, os desenhos ótimos que o John Byrne gosta de fazer assim sem fundo, né, para valorizar bastante o desenho dele, ó. Maravilha. Isso aqui está sendo lançado, esse mesmo material aqui foi lançado pela Panini agora a Saga do Superman, né? O volume 1 é exatamente
tudo que está aqui nesse encadernadinho aqui, esse Clássicos DC1 que a Abril lançou, lá nos anos 90, 92, por ali mais ou menos. A diferença é que você encontra isso aqui num sebo bem mais barato do que esses preços praticados atualmente aí pela Panini, né? Esse aqui acho que estava 35 pela Panini e a série já está aumentando, já está 40. Enfim, só mais pegar o formatinho no sebo. E a Abril também lançou 3 especiais aqui, Super-Homem especial, né? Um falando sobre Krypton, o outro falando sobre Pequenópolis, o 3, né, na verdade, e o 2 sobre Metrópolis. Começando aqui com o Mundo de Krypton, especialzinho aqui, ó, de lombadinha, né? Difícil focalizar, não vai dar focalizar aqui não. Mundo de Krypton, esses 3 especiais, eles não foram desenhados pelo John Byrne, tá? O John Byrne só criou a história, botou outros desenhistas. O Mundo de Krypton é o melhor deles, porque os desenhos são do Mignola, né? Do Mark Mignola. Não é o Mark Mignola ainda do Hellboy, tá? Mas ele já apresenta bastante qualidade, porque esses caras que eles têm um traço muito definido, geralmente eles começam com um desenho mais tradicional e depois eles vão desenvolvendo o traço deles, né? E aqui é também o caso do Mignola. Não que seja totalmente tradicional, ele já apresenta algumas características do que ele vai apresentar depois lá quando ele desenvolve lá com o Hellboy e tudo mais, mas a arte dele aqui tá parecida com o que ele desenvolveu na Odisseia Cósmica, tá? Quer ver, tem umas partes aqui que mostram o Super-Homem voando, aqui, ó. Essa aqui já parece bem, ó, com a Odisseia Cósmica é cheio dessas cenas assim dos heróis assim do Super-Homem, inclusive, que participa, né? Sem rosto, assim, né? Sem dar o detalhe do rosto, assim, então já tem esse traço característico do Mignola, tá? Apresenta aqui a história de Krypton de forma mais detalhada do que o John Byrne falou na minissérie O Homem de Aço. O Homem de Aço ele fala ali em 6, 8 páginas. Aqui não, aqui são praticamente 3 revistas inteiras só com os personagens lá de Krypton, só com a história de Krypton, sem nem aparecer o Super-Homem. O Super-Homem só vai aparecer lá no último volume aqui da série, e mesmo assim só para continuar contando a historinha. Parece bem pouco aqui nessa revista aqui. Super-Homem chorando, caindo a lágrimazinha, né? Segundo volume é o Mundo de Metrópolis. Aí já não é um desenho tão bom quanto do Mignola, né? Mas dá para passar de ano. São 4 historinhas aqui também. Do Clark Kent, do Perry White, da Lois Lane e do Jimmy Olsen. São 4, cada uma historinha, então ele começa a desenvolver mais assim, algumas histórias. Desenvolve uma relação, uma história aqui que tem uma relação do Perry White com o Lex Luthor, tá? E depois as outras historinhas aí do Jimmy Olsen, tem uma que é o Clark Kent, né, que é no centro do roteiro aqui. Foi uma minissérie, essas foram minisséries lá nos Estados Unidos mesmo, tá? Tipo, World of Metropolis, World of Krypton e World of Smallville, né? O Mundo de Pequenópolis. Só para mostrar quem é o desenhista aqui. Um cara desconhecido, não conhecia não, Win Mortimer. Olha lá, os argumentos do John Byrne e o desenho de Win Mortimer. E aqui no terceiro,
que é o mundo de Pequenópolis, né? O Smallville. É um outro desconhecido também, o Kurt Schaffenberger. Só que pelo menos aqui tem a arte final do Alcala, né? Aí já melhora um pouquinho, mas achei bem fraquinho os desenhos desse volume aqui. Esse volume também, eu acho que perde um pouco a mão. O John Byrne perde um pouco a mão aí no roteiro, porque ele começa a desenvolver muita história dentro de história, né? Lá de Smallville, sobre os pais do Clark Kent, né? O Jonathan e a Martha, a Lana Lang também. Aí entra na história os caçadores. Achei desnecessário, né? Mas é bacana para poder entender todas essas ideias que o John Byrne teve e que ele utilizou para reformular o Super-Homem lá na década de 1980, que durante muito tempo, até os Novos 52, né, foi o cânone, né? Aí teve o reboot e aí muda tudo e tal, né? Eu prefiro muito mais essa época aqui do que a de hoje em dia, tá? Tanto que hoje em dia eu nem conheço nada de que acontece nos quadrinhos de super-heróis hoje em dia. Super-herói pra mim é essa época aqui, que é o que eu mais gosto, tá? Então fica aí a dica. Isso tá saindo ainda também. Essa aqui, como eu falei, saiu no volume 1 da Panini, da saga do Superman. Isso aqui ainda tá saindo, pelo que eu vi. Só saiu uma história daqui do mundo de Pequenópolis. A primeira aqui, Segredos, que a Martha Kent fala. Pelo que eu vi, o mundo de Metrópolis e o mundo de Krypton ainda não saiu. Vai sair, né, nos próximos volumes aí, mas ainda não saiu. Tá legal? Então fica a dica aí de leitura para o básico aí para compreender essa reformulação que o John Byrne fez no Super-Homem na década de 80. Lembrando que John Byrne está chegando lá na loja, tá chegando na Lud e em todo o Brasil, em todas as lojas do Brasil, através da Hyperion Comics, né? Tá lançando aí o Trio. No momento que eu estou gravando aqui, o Trio já está sendo enviado para a Lud e para os nossos parceiros aqui no Rio, tá? E é um material que vale bastante a pena também, pelo preview que nós temos aí, nós lojistas temos, né, das editoras e tal. Achei bem bacana. Mas é um papo aí para um outro vídeo, tá certo? Fico por aqui e até o próximo Lud TV.